Boa noite a vocês que vieram. Vou mostrar agora, que é uma pergunta do... Eu estava mostrando antes de gravar o PAPR do segundo mês, e a gente conversou que hoje a gente vai fazer uma aula síncrona, e na semana que vem também a gente faz uma outra aula síncrona para poder aprender um pouquinho mais o diagrama. Essa semana a gente vai focar no diagrama mais simples, que é níquel, cobre, e na semana que vem a gente já chega no diagrama ferro-carbono, tá? Aí vou mostrar para vocês que no final dessa aula, para ter presença semanal, a gente precisa fazer uns exercícios e postar na aula. Aí vou mostrar onde eu coloquei no Siga. Olívia. Oi, sabendo que já está gravando, ok, meninos? Sim. Pode perguntar. Até quando vai as aulas? Vão as aulas de tecnologia, dos materiais? A previsão é até segunda semana de dezembro. Então, são 12 semanas, a gente está na 7ª semana. Ah, entendi. Certo? Certo. E todas vão acabar praticamente juntas, em função da distribuição de carga horária que a gente fez por 12 semanas. E só volta às aulas em janeiro ou fevereiro? Como vai ser assim? Nós vamos ter só uma semaninha de paralisação em janeiro, já volto em janeiro mesmo. Ah, entendi. Vamos lá, então. Esse daqui é a página de vocês, né? E eu vou chegar lá na última. Olívia, peraí. O meu tá dando pau no modo de carregar aqui, peraí. Aqui é a última aula que eu carreguei, do dia 3. E aqui embaixo tem um resumo e exercícios. Então, são esses exercícios aqui que vocês têm que resolver para valer a frequência semanal. Tá joia? Viu lá então, Fábio? Sim, não, peraí, deixa eu voltar aí, porque eu tô tentando achar o exercício ali. Sim. Você tava mostrando aí? Desculpa, Olívia. Sim, estamos te mostrando onde estava lá, na página do Siga. Tem a apostila, alguns slides e o resumo Esse e eu já tenho aqui, eu exercícios. baixei. Eu já dei uma lida Então, a nele. ideia... Isso, Eu não então tô a ideia conseguindo é que achar o exercício para me vocês... responder. Tá no final desse arquivo aqui, PDF, ó. Vou abrir para te Deixa eu olhar mostrar. aqui. Não tinha visto, não, peraí. Não, então, aí, beleza, mas eu tô falando aonde que eu vou anexar ou enviar para você, que eu não tô conseguindo. Eu não coloquei ainda. Não coloquei ainda. Tá, achei que é porque você Eu falou vou assim, colocar. responde aí durante a aula, achei que já tava lá. Não coloquei ainda não. Vai aparecer logo aqui embaixo. Sim. Porque vocês não tinham como colocar ainda, né? Para responder durante É. a aula. Então, depois dessa aula, quem quiser a frequência da semana tem que responder esses exercícios, tá? Então, assistindo a aula dá para responder tranquilo. Então, pessoal, vamos começar a aula, então? E aí eu queria fazer algumas definições com vocês antes de chegar de cara no diagrama. Acredito que vocês já tenham lido, né? O Fábio comentou que leu, não sei se o Lucas conseguiu ler antes da aula. Deu uma passada de olho. Ler eu não consegui mesmo também, não. Aí eu as definições para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei como anotações da aula síncrona, que a gente começa com algumas definições, depois a gente tem um diagrama em si para interpretar. Então, a ideia de estudar o diagrama de fase é que a gente tem aí uma variedade de materiais utilizados no nosso dia a dia da mecânica, né? A gente não utiliza só aro e 20 o tempo todo, porque cada situação dentro de uma empresa ou cada situação dentro de um processo vai nos permitir outras utilizações de outros materiais. Então, quando a gente está falando de materiais metálicos, a gente pode ter aí várias ligas diferentes. Dentro do próprio aço, vocês viram lá na nomenclatura, dentro do próprio aço carbono, a família 10, eu posso ter variações de percentual de carbono. Então, quanto mais carbono eu vou colocando,
nesse aço, mais duro ele vai ficando. No entanto, vai ficar mais difícil de trabalhar, por exemplo, com a transformação desse material. Fica mais difícil usinar, fica mais difícil cortar. Então, assim, a gente vai criando essas ligas em função do que a gente precisa. Então, quando eu trabalho, por exemplo, com um dente de engrenagem, eu não posso trabalhar com aço 1010. Por quê? Porque em pouco tempo ela vai se quebrar. Apesar de ser um material aí muito dúctil, é um material que rapidinho ele vai desgastar, porque ele não é tão duro assim. Então, preciso nessa aplicação de uma liga que eu tenha mais carbono, ok? Fora que vocês viram que existem outras famílias de aços, não só aço carbono, tem aços ligados com outros componentes que nos dão propriedades específicas, certo? Então, quando eu faço uma mudança nessa composição de um determinado material, eu vou mudar a propriedade, como eu acabei de falar para vocês. Então, adicionando mais carbono, por exemplo, eu deixo o material mais duro, certo? Eu posso fazer a mudança também de temperatura e mudar a propriedade do material, que é o caso aí dos tratamentos térmicos. Só modificando as temperaturas, eu consigo mudar a propriedade, ou até mesmo, que vocês chegaram a ver também na alotropia ou polimorfismo, eu tenho uma barra de aço, por exemplo. Então, dependendo da temperatura que eu tenho naquela barra de aço, eu vou ter uma microestrutura diferente. Então, posso, a princípio, ter CCC... A dureza dele, né, Lívia? Tipo assim, a dureza, não é? Não, Tipo é o assim, mesmo material. Tem um material lá, um aço 1050, tá? Em temperatura ambiente, ele tem uma estrutura, uma célula unitária, que a gente fala que é CCC. Vocês lembram disso que vocês estudaram? Então, essa célula unitária é um cúbico de corpo centrado. Então, é um cubo em si, que eu tenho lá, dentro das arestas deles, cada aresta eu vou ter lá uma célula, né? E aí eu vou ter também, no meio dessa célula, um corpo no centro. Então, por isso que é cúbico de corpo centrado. Só que nessa mesma barra, por exemplo, de aço 1050, se eu aquecer e chegar a, por exemplo, 910, 920, 930 graus, no 1050 é que eu estou falando. Se eu falo de 1020, a temperatura vai ser diferente, tá, pessoal? Então, se eu chegar lá, por exemplo, a 910, 920, 930, eu não preciso mexer em nada no metal, ele já vai, a estrutura dele interna já vai mudar para CFC, que é o cúbico de face centrada. Então, aquele corpo que estava lá no meio do cubo, da célula unitária, ela vai para as faces. Cada face daquele cubo vai ter ali um elemento uma célula daquele elemento, um elemento ali na face. É o que a gente chegou a ver, até mostrei para vocês um vídeo, e que a gente vê isso, claro que não vemos a olho nu, isso a gente tem que ver em microscópio, porque é uma célula unitária, um tamanho muito pequeno que representa o material. Mas tem um videozinho mostrando como é que é a geometria dessa célula. Então, só mudando a temperatura, eu já mudo essa célula, eu já mudo a propriedade. De fato, a aplicação do tetraedro que a gente está falando, né? Que a gente está falando desde o início do curso. E modificando a pressão também muda a propriedade. Isso é fácil a gente conseguir perceber. Vocês estudaram lá em física, no ensino médio, que uma água, por exemplo, em Santos Dumont, ela muda de fase aí, ela pode vaporizar com determinada temperatura. Por exemplo, 100 graus, se a gente tiver uma determinada pressão. Se a gente modifica essa pressão, essa temperatura, para mudar de fase, ou seja, muda de propriedade também, propriedade física, vai ser outra diferente, tá? Então, é assim que funciona. E é isso que o diagrama vai mostrar para a gente. Então, como é que eu faço para prever o comportamento de cada material, em cada pressão, em cada composição, em cada temperatura? Ninguém vai saber isso de cabeça, né? Então, por isso que existem os diagramas. São várias pessoas, pesquisadores, que estudaram como é que os materiais se comportam e o que eles fizeram? Colocaram isso aí graficamente no diagrama para a gente já saber, para não ter que fazer experimento. Imagina, eu quero saber o que vai acontecer com a minha água se eu aquecer a 110 graus aqui em Santos Dumont, num dia tal.
Poxa, você não precisa fazer experimento para saber isso. A gente já tem os diagramas que explicam o que vai acontecer em determinada temperatura, em determinada pressão, numa composição específica. Então, assim, apesar da gente olhar com preconceito, nossa, que diagrama chato, ai, que droga, ter que estudar isso, eu vejo com outros olhos, eu falo, caramba, já estudaram para mim, tá ali pronta a informação, só preciso pegar e interpretar. Então, os diagramas de fase também podem ser chamados de diagrama de equilíbrio. Por quê? Porque normalmente a gente vai focar vamos dizer assim, em limitar uma das características. Então, por exemplo, eu vou olhar o diagrama de fase de um aço 1020, uma temperatura de 910 graus, por exemplo, igual a gente está falando. Então, a gente já sabe como é que vai comportar, como é que vai ser a estrutura daquele material. Mas imagina que a pressão vai ficar variando o tempo todo dentro daquele ambiente. Isso vai influenciar na microestrutura. Então, a gente fala que a foto que está ali é quando, por exemplo, a pressão está fixa. Senão, eu tenho que colocar mais um eixo. Aí seria 3 eixos, vai ficar muito mais complicado da gente estudar. Então, normalmente, a gente entende que aquele diagrama, ele está no equilíbrio, ou seja, ele não está variando esse parâmetro, por exemplo, de pressão. Então, os diagramas relacionam temperatura, composição química e quantidade de fases em equilíbrio, tá? Não vou ficar mudando um parâmetro, então ele tem que estar equilibrado, com o mínimo de energia possível. Então, a gente fala que o diagrama é um mapa, ou um gráfico, uma ilustração de como vai acontecer como é que vai acontecer o comportamento dos materiais quando a gente muda alguns desses parâmetros, ou composição, ou temperatura, ou pressão. E aí, o que é interessante também é que quando a gente está vendo esse diagrama fisicamente dizendo, graficamente dizendo, ele tem uma relação direta com a microestrutura, tá? Então, vocês podem ver alguns exemplos aqui, que eu tenho um diagrama, e aí, dependendo da área que eu tiver, eu já consigo ver qual que é a microestrutura. Então, existe uma relação totalmente direta da microestrutura com a propriedade, igual a gente está falando. Se eu mudei a microestrutura, eu vou mudar a propriedade também, tá? É o caso do aço que eu falei para vocês. Quando eu mudo a microestrutura, eu consigo, por exemplo, quando eu mudo de CCC para CFC, o CFC ele consegue receber mais carbono. Então, só de mudar essa estrutura, ele aumenta o limite de solubilidade dele e eu consigo deixar aquele material mais duro para fazer o tratamento térmico, por exemplo. Tá? Então, assim que funciona. É complexo, né? Porque a gente está olhando lá dentro do material, é difícil, às vezes, visualizar isso. Por isso, por isso que a gente tem aí os diagramas e os gráficos para mostrar isso. Porque como é que você vai imaginar lá dentro do material o que está acontecendo com ele? Dá nó na cabeça. Complexo, né? Dá nó na cabeça. Você vê ele fisicamente na sua mão, você já talvez não consiga enxergar, imagina numa estrutura microscópica. Então, a estrutura microscópica não é muito fácil de ser estudada, não. A gente vai ver o basicão, mas existem engenheiros metalúrgicos que estudam microestrutura. Então, ele olha aqui, ó, isso daqui é um determinado aço, ele foi aquecido e resfriado, só olhando essa microestrutura, eu sei que isso daqui é ferrita, enfim, mas isso exige muito estudo e muito tempo para poder entender qual que é a lógica e como interpretar esses desenhozinhos. Não é o caso do nosso... essa explicação para mim aí, se não desse essa explicação da microestrutura aí, eu ia ficar assim, o que que é? Eu sei que é uma estrutura, né? Sabe que mas olha que legal. Assim... Aqui no gráfico, essa microestrutura representa essa daqui em cima. Isso daqui é uma peça em real, que foi cortada, foi preparada. A gente vai falar um pouquinho isso daí acho que na semana 10, que é a metodologia de fazer a metalografia do material. Então, pego uma amostra do material, corto, existe um passo a passo para poder conseguir meio que, entre aspas, tirar uma foto do material dessa forma. Se eu pegar o material e cortar, eu não vou conseguir ver isso direto no microscópio, preciso ter uma preparação. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o diagrama e a microestrutura, e ela aqui, a foto dela, e que quando eu tenho modificações de microestrutura, aqui, por exemplo, eu mudo a propriedade, que é o nosso tetraedro, aplicando mais uma vez o tetraedro, ok? Aí outras definições que eu coloquei para vocês, que aí vem lá da química, né? O que são componentes? Então,
que é um componente, por exemplo? Nesse caso aí, são elementos químicos ou alguns compostos que constituem a fase. Ah, por exemplo, no aço eu tenho ferro e carbono. Então, os componentes do aço são ferro, mais carbono, mais um monte de outros elementos em pequenas quantidades que vão formar o produto aço. Mas um componente é o ferro, o outro é o carbono, o outro é o manganês. Enfim, esses são os elementos químicos que compõem aquele material. E aí aqui também tem uma definição de sistema. Sistema depende muito do contexto que você está analisando, mas eu coloquei aqui duas definições. A primeira definição de sistema é quantidade de matéria com massa e identidade fixa sobre a qual dirigimos a nossa atenção. Todo o resto é chamado vizinhança. Então, eu posso pegar aqui, nesse diagrama do lado, uma barra da liga ao lado com 40% de um determinado material. Então, aqui, ó, isso daqui é um sistema. Eu olho só esse material com 40% dessa liga. No entanto, uma segunda definição são as fases possíveis de ser formadas um componente independente da condição específica. Então, se eu pego lá o exemplo do gráfico todo, várias possibilidades de misturar esses dois elementos desse gráfico. Então, eu posso olhar especificamente esse ponto ou posso olhar o gráfico todo. Depende. Igual essa linha tracejada é os 40%, né, Olívia? Exatamente, a composição de 40% desse elemento aqui. Então, eu posso olhar um ponto desse gráfico ou pode olhar todas as possibilidades de ligação desses materiais. Tá? Ainda está muito teórico, mas vocês vão entender um pouquinho mais. Agora, uma definição importantíssima, mais do que sistema ainda, é a questão da fase. A fase é uma estrutura homogênea desse sistema. O que seria homogênea? Não sei se vocês entendem o que é homogênea. Homogênea homo seria mesmo, né? Então, seria uma mesma propriedade que tem aquele material. Então, a fase homogênea, por exemplo, vou fazer um bolo. Vou misturar lá o bolo. Posso pegar outro exemplo. Que na receita, eu vou pegar o bolo, porque o pessoal, quando pega o livro de receita, fala, misture até ficar homogêneo. O que quer dizer isso? Até toda a massa de bolo tem a mesma propriedade. Então, se eu pego no cantinho, eu olho para ela vai estar igualzinho no meio. Então, ela vai estar toda igual. Eu misturei completamente aquilo. Está toda misturada, está toda igual. Quando a gente faz, por exemplo, também massa de cimento, vou misturar o cimento com a água e com, por exemplo, pedra. Ou terra. Por exemplo, você tem são vários cimento juntos. Para dar liga, para dar a liga, né, no caso, seria. Para virar um material homogêneo, para se tornar aí, de fato, uma pasta de cimento, eu tenho que misturar todos esses de tal forma que eu vou olhar para qualquer lugar, vai estar igual. Então, seria isso uma definição de fase. Então, tem uma fase só. Uma vez que eu ainda não misturei, que eu tenho uma água separadinha no canto, uma pedra separadinha no outro canto, o cimento no canto, a areia no outro, eu tenho ali 4 fases diferentes. Elas estão homogêneas entre si, as pedrinhas estão iguais, a água está igual, o cimento está juntinho lá, está igual, a areia está igual. Então, eu tenho 4 fases ali, 4 fases homogêneas. Uma vez que eu faço a mistura desses 4, eu vou ter que misturar bem para que eu não consiga enxergar esses 4 separados, vou enxergar uma coisa só. Então, isso é uma fase, uma porção homogênea do nosso sistema. Se a gente olhar para essa figura aqui, eu consigo enxergar 3 fases diferentes. Então, essa fase redondinha, preta, a fase branca lá no fundo, e essa fase pintadinha preta também. Então, tem um diagrama aí com uma microestrutura com 3 fases diferentes. Certo? Normalmente, as fases têm um nome de líquido, e todas as vezes que as fases são sólidas, elas vão ter nomes tipo grego, alfa, beta, gama, delta. Isso é a definição do pessoal lá da metalografia. Então, toda vez que eu ver uma fase com esse alfa, beta, gama, quer dizer que aquela fase ali é uma fase sólida. São fases diferentes, mas todas estão sólidas. Tá? Deixa eu ver depois um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos de fase para vocês. Então, uma parte que é homogênea, então qualquer
o lugar que eu estou olhando, aquela fase, ela vai ser igual, e que ela possui propriedades físicas e químicas também, características iguais, ok? Eu coloquei o exemplo, a solução do xarope, açúcar e água. Ou seja, eu pego um copo e misturo açúcar e água, tá? Vou misturando, 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 até ficar bem misturadinho, eu vou ter uma fase só. Então, eu tenho um sistema ali que vai ter uma fase só, porque aquela fase é homogênea. Uma vez que eu fiz essa mistura e quero colocar mais açúcar, e ficou um açúcar no fundinho lá, do meu copo, sólido, sem misturar, aí além da fase de água com açúcar, que foi bem misturada, eu vou ter no fundinho, eu vou ter uma segunda fase. Porque vão ser diferentes, né? Água com açúcar e só açúcar no fundo. São duas porções homogêneas, então são duas fases, certo? O que está mais aqui? Se mais de uma fase estiver presente em um dado sistema, cada fase terá suas propriedades individuais. E aí, normalmente, vai existir uma fronteira para separar essas fases. Então, quando eu estou vendo lá o açúcar no fundo, a sacarose no fundo, a gente vai saber exatamente que ela está dividida, que ela está separada, existe uma fronteira entre aquele açúcar do fundo e a parte lá em cima, a solução de xarope, que é açúcar com água. Aqui, por exemplo, eu coloco para vocês, ó, a água com gelo. Eu tenho, apesar de ter a mesma composição que a água, eu tenho aí duas fases diferentes. O gelo aqui está homogêneo, uma fase, a água é outra fase. Então, aqui eu tenho uma solução de água com álcool. Aí, coloco aqui, ó, 3 fases da água. Normalmente, desculpa, tem aqui em cima também o vapor. Então, nesse sistema aqui, a gente fala que é um sistema trifásico, que apesar de ser a mesma composição, H2O, água, eu tenho a água na fase líquida, aqui embaixo, né, derretendo. Eu tenho água na fase sólida, que é o gelo em si, e tenho água na fase gasosa, que ela está vaporizada aqui, em forma de vapor. Tá vendo os pontinhos? Como se ela estivesse no ambiente vaporizado. No segundo caso, eu tenho água e álcool, tá? Eu vou começar a misturar o álcool na água até um momento em que eu não vou conseguir misturar mais. Mas aqui, ó, elas estão misturadas completamente. Então, aqui a gente fala que é um sistema com uma fase só, vai ser homogêneo. Eu acho que o álcool e a água, ela é ilimitada. Não, é o sal e a água que é limitado, né? Não um negócio assim. Aqui está falando que a água e o álcool você consegue misturar sempre, né? Você pode misturar, não tem limite, não. Não vai estar direitinho. Isso. Porque o álcool tem uma parte de água também, né? Então, eu vou conseguir fazer essa mistura aí. E aí, nesse caso, eu vou ter uma fase só. Eu vou ter uma solução com uma fase só. Única. Já que no caso C, eu tenho sal e água que possuem uma solubilidade limitada. Ou seja, tem uma hora que eu vou conseguir misturar água com sal, vou conseguir. Mas tem uma hora que eu começo a adicionar sal e a gente fala que a composição vai estar saturada. E aí eu vou acabar tendo sal no fundo, que é o exemplo que eu dei para vocês aí do açúcar. Do açúcar. Quanto mais sal eu vou colocando, eu vou misturando, mas vai chegar uma hora que eu não vou conseguir misturar mais com a água. Aí vai ficar separadinho, vai ter um sistema com duas fases. E aqui no caso do óleo e da água, que independente da quantidade, eles nunca vão ser solúveis um no outro, sempre vão estar separadinhos. E aqui, ó, eu tenho um sistema com duas fases, então, a água e o óleo, e vou ter característica dele, que é a fronteira, para a gente saber onde está essa segunda fase, a primeira e a segunda. Então, com os materiais, a microestrutura dos materiais, também acontece dessa forma. Alguns materiais, quando eu misturo, faço a liga, eles são 100% solúveis, um no outro. Mas existem outras ligas que eles vão ter limitações de misturar, tá? Então, as ligas, outra definição, são misturas formadas por 2 ou mais elementos químicos. Então, o que é uma liga de ouro? Quando a gente fala lá do ouro 18 quilates, o que quer dizer isso? Vocês sabem? Como é que é essa liga? Como é que ela é formada? Ela é bifásica, monofásica. Quando a gente fala lá eu tenho um anel, ou um brinco, 18 quilates.
Acho que é porque o ouro Vai é ser mais puro, né? 100% ouro? Vai ser puro ouro? Não. Puro, acho que não. Não. Mas uma liga de 24 quilates, ela é pura. Sim. É. Mas o que Acho que não sei se acontece? chega a ser puro, mas eles tentam, É né, 24 tirar quilates, todo. sim. 24 quilates é. Ah, Sim, porque o 24 quilates quer dizer, esse número do quilates quer dizer quantas partes que eu tenho de ouro em relação a ah, 24. Então, se eu tenho 24 partes de ouro, 24 quilates eu tenho sim. 24 partes de ouro, então é 100% ouro. 18 quilates eu tenho 18 partes de 24 do ouro, então eu tenho mais ou menos aí 75% de ouro. E Só o que resto eu vou ter são. que misturar, por exemplo, outros elementos químicos no ouro. Por quê? Porque a gente faz uma liga de 18 quilates. Porque o ouro em si ele é muito macio, né? E é muito dúctil, então ele é trabalhado facilmente, como se fosse uma massinha que as crianças têm em casa. O ouro sozinho é dessa forma. E aí imagina eu colocar uma massinha, por exemplo, num brinco ou num anel. Qualquer coisa que eu encostar, ela vai desmanchar, ela vai deformar. Então, Uhum. o anel ou o brinco vai deformar facilmente, se for 100% de ouro. Então, a gente adiciona nessa liga outros elementos, como prata e cobre, por exemplo. Nesse 75% de ouro, eu vou ter 25% dividido entre prata ou platina e cobre. E aí, em função desses materiais, eu vou melhorar a propriedade e eu vou conseguir, por exemplo, fabricar, conseguir modelar, vou conseguir fazer com que esse anel e esse brinco, por exemplo, Cria uma fique mais resistência. tempo com a pessoa. Exatamente, ele crie mais resistência, ele fique mais resistente a, por exemplo, cair no chão, a, por exemplo, encostar em algumas outras partes. Ele cria essa resistência fazendo essas ligas. Então, existem determinadas ligas aplicadas para cada situação. Só que as ligas, elas são divididas em monofásicas e polifásicas, tá? Então, monofásica, pelo nome já diz, mono, duas fases. Então, um exemplo aí, o níquel cobre, que a gente vai ver, e a polifásica, mais de uma fase, ou mais de um composto. Então, vai ser aqui, ó, o exemplo do aço, ferro, carbono, mais manganês, mais um monte de outras coisas. Aqui tem só três, polifásica. E as ligas, elas podem se diferenciar tanto em função da estrutura como da composição. Nesse caso aqui, a gente deu o exemplo de composição, mas também pode se diferenciar em relação à estrutura. Vejam comigo aqui, tem três sistemas para exemplificar para vocês. Aí vocês vão falar para mim se elas são monofásicas ou polifásicas. Pode ser? Então, imaginem um copo com água. Vai ser monofásico ou polifásico? Mono. Fala aí, Lucas. Fala aí, Fábio. Eu sei, vai ser mono. Mono, por quê? Porque no caso é no caso a água acho que possui, não sei se estou errado, né? H2O. Então são dois, vão ser duas fases, né? E possui, eu estou escrevendo aí, uma fase, Coloquei certo? duas. Uhum. Num copo d'água, só vou ver uma porção homogênea, só água. Isso. Então, só uma fase. Na água com gelo, vai ser o quê? Mono ou poli? Ah, vai ser poli. Tem duas fases, que é a água, que é o estado líquido, e o gelo que vai ser, não, no caso não é líquido, né? Ele é duro. Duas porções homogêneas, vai ser o líquido e o sólido. No entanto, reparem bem que aqui eu tenho a mesma composição. Tanto a água como o gelo são feitos de H2O. Então ela Apesar pode de ser duas fases, a ser composição é a considerado mesma, mono. Ah, sim. tá? Então, E mas é esse certo, terceiro né? sistema? Mas ainda é polifásico, não é? Polifásico. Uhum. Ah, sim. E esse terceiro É, aí, sistema? então, no caso só possui dois sistemas, monofásico e polifásico, né? Ou tem mais? Não, né? Não. E esse terceiro é o quê? Mas, Lucas, sua vez, fala aí. Ele tá aí? Deixa eu ver se ele tá. Não sei se caiu. tá aí.
Ainda não, acho que não está ouvindo a aula, mas o que é que então? Saiu. O que é que então faz? Aí, o polifásico também. Só que a diferença tem desse mais- polifásico para esse polifásico é que É aqui que eu tenho não- composições Isso. diferentes. Eu tenho H2O, eu tenho açúcar, que é sacarose, que tem uma outra fórmula química, que é o C12, H22, 11. E tem o óleo. Então, Mas a tem estrutura é a composições mesma, né, diferentes. Olívia? A Oi? estrutura seria a mesma. A estrutura é a mesma, né? A estrutura é a mesma? A estrutura é a mesma, que aqui são os 3 líquidos. Isso. Uhum. É só uma dúvida que eu tava. Os 3 aí são líquidos. Águas. Não, açúcar não vai ser líquido, vai ser sólido, e o óleo vai ser diferente. Eu estou só mostrando para vocês que aqui é a mesma composição, apesar de ser 2 fases, aqui composições diferentes. Sim. Certo? A estrutura não vai ser a mesma, não. Vai ser composição e estrutura diferente, porque aqui eu tenho líquido, Sim. aqui eu tenho açúcar, eu tenho sólido. Viajei. Se fosse talvez um xarope, poderia ser a mesma estrutura, um xarope, água, açúcar e óleo, mas não me preocupo com isso não, só estou querendo mostrar para vocês não, essa perguntar para saber. Tranquilo. E aqui eu coloco outra definição, também é bem básica lá da química, a diferença de solvente e soluto. Então, nesse sistema aqui, o solvente vai ser a água, né? Normalmente é o elemento ou composto que está presente na maior quantidade. A gente fala que a água é solvente universal, né? E o soluto, que indica um elemento que está em menor concentração. Se fosse, aí nesse caso aqui, poderia ser o sal ou o açúcar. Quando eu misturar esses dois, eu vou ter uma solução de água, sal, por exemplo. Poderia acontecer o contrário, tá, Fábio? Eu posso, por exemplo, colocar aqui esse copo lotado de sal e jogar um pouquinho de água nele. Aí, na verdade, o soluto vai ser a água. Então, a gente faz essas definições normalmente, de soluto e solvente. Ok? E a solução é a mistura dos dois. Tá? Aí tem uma última definição, que eu acho que com a nossa conversa você já deve ter sacado, que é o limite de solubilidade. O que seria isso, então? É o máximo que eu consigo, vamos dizer assim, misturar aqueles 2 ou 3 ou 4 elementos compostos. Então, esse gráfico aqui, apesar de você falar, não, o que é isso? É um negócio muito simples. Eu estou misturando não, agora aqui... já deu para não... aqui a gente fala que é a composição em percentual de peso. Mas dá para ver que se você aumentar a temperatura, você consegue misturar mais um pouquinho, né? Porque ele vai evaporar um pouco, dissolver no caso, mas consegue misturar mais um pouco. O que está querendo dizer aqui, ó, é que aqui tem a temperatura em graus Celsius, aqui em Fahrenheit, e aqui é a composição, tanto da açúcar como da água. Então, quando eu tenho 0% de açúcar, eu tenho 100% de água. Então, eu estou misturando os dois. Aí, aqui nesse ponto, eu tenho 10% de açúcar, 90% de água. Depois, eu vou adicionando mais açúcar na água. Então, tenho aqui 20% de açúcar em peso e 80% de água. Então, como se eu estivesse adicionando mais açúcar. Todas essas situações, de 10, 20, 25, 30, 40, eu vou ter aqui, ó, no meu gráfico, uma solução homogênea. Ela vai conseguir misturar normal água com açúcar. Então, eu vou ter aquele xarope que a gente estava falando. Sim. Aqui no 50, metade da açúcar e metade da água, ela vai continuar homogênea, vai ser uma fase só, um xaropezinho. O que está me dizendo no gráfico que a 0 grau, por exemplo, que aqui é a nossa base, a nossa linha de eixo, quando eu tiver com 0 grau, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir misturar mais. Quando eu chegar no 61% de açúcar, 62%, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais um xarope, eu vou ter aqui o xarope mais uma fase sólida, que é lá no fundo eu vou ter açúcar. Tá? Aí o que você disse, Fábio, se eu começar a aumentar um pouquinho a temperatura para 20 graus, eu consigo aqui, por exemplo, misturar um pouquinho mais de açúcar, eu consigo misturar, sei lá,
63, 64% de açúcar. Se eu aumentar lá para 60 graus, reparem aqui, os 60 graus, e jogar aqui embaixo, ó, eu vou conseguir quase 70%, mais ou menos, né, porque não está muito reto, quase, eu chegar a consigo 100, colocar assim, quase 70% de açúcar, que é para lá, né, ela ainda vai ficar, vamos dizer assim, em xarope. Então, quanto mais eu aqueço, mais eu consigo misturar. Só que tem um limite. Eu posso aquecer, também. aquecer, tem uma hora que eu não vou conseguir misturar mais. Ela sempre vai ter uma Perfeito. solução, que é essa fase aqui, essa parte aqui, uma solução de xarope, e no fundo do copo, a solução sólida, que é açúcar que acabou sobrando. Então, independente da temperatura, quando eu chego aqui no 80% de açúcar e só 20% da água, sempre vai ter um açúcar que eu não vou conseguir misturar. E a gente fala, então, que é o Igual a limite gente, de solubilidade. exemplo, quando a gente vai, né, fazer o café, tipo, um açúcar no conteúdo e mistura, você colocar demais, ele vai sobrar no fundo da panela. Mas se você esquentar, ele derrete um pouco daquele Ela açúcar ali. derretendo já consegue colocar um pouco mais Isso. Mas de xarope. mesmo se você colocar muito, mesmo você derretendo, ele gruda no fundo da panela, mas não mistura. Não mistura. Justamente por causa disso que a gente está falando, que você colocou uma quantidade aí provavelmente maior que 70% de açúcar em relação ao peso da água. Então, ela acabou sendo aí o açúcar seria o solvente, nem vai ser o soluto mais. Isso. Então, isso é o limite de solubilidade. Nos materiais acontece a mesma coisa. Vou fazendo as ligas, né? Aí eu vou adicionando um determinado elemento químico, só que não adianta eu adicionar. Ele não vai conseguir se misturar mais. Ele vai ficar precipitado. Que é o caso do carbono. O carbono eu não consigo colocar quase nada dentro do aço. Muito pouco. Tem uma hora que eu vou tentar colocar e não vou conseguir. Porque existe um limite para poder misturar, para poder solubilizar essas duas misturas. Então, cada liga vai ter o seu limite de solubilidade. Ou não. A liga que a gente vai ver, por exemplo, são dois materiais que eles se juntam completamente. Nunca vai ter limite. Que é o caso que a gente comentou do sistema água-álcool. Eu sempre vou conseguir misturar os dois, independente do percentual. Ok? Então, essas são as nossas definições que a gente fez até agora e a gente vai conseguir falar agora especificamente do diagrama. Normalmente, o diagrama que vocês conhecem, que vocês viram no ensino médio, provavelmente quase todos, é o diagrama, mas de um componente só. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui. Aqui está o diagrama de um componente só, que é a água. E aí, eu tenho nos meus eixos a temperatura da água e a pressão da água. E aí eu vejo aqui fases diferentes, 3 fases diferentes. A fase sólida, nessa área. Nessa outra área aqui, eu vou ter a fase líquida. E nessa outra área aqui de cima, eu vou ter... Desculpa, aqui, tudo ser líquido, ó. Toda essa parte aqui. O vapor fica embaixo, né? E o vapor tá aqui embaixo. A gente fala, então, que essa linha que está aqui, ó, é o limite entre o sólido e o vapor, o líquido e o vapor, não é? A linha de vaporização, que vai dividir. Vocês sabiam que dá para poder passar a água do sólido direto para o vapor, não é isso? Eu consigo fazer isso. Não preciso passar, normalmente, pelo líquido. Dá para fazer, por exemplo, quando você aquece uma panela e coloca lá, ela tiver uma temperatura muito alta e joga o gelo, tipo, ele pode, na hora, vaporizar. E depende da temperatura. É isso que Dá está aquela falando. fumaça. Então, aqui a gente está dizendo que é um gráfico, é um diagrama com um elemento só, com um componente só, que é a água. E aí, nos eixos, eu tenho temperatura e pressão. Assim como tenho aqui um outro elemento sozinho. Esse caso aqui desse gráfico é o ferro que eu falei para vocês. É isso que vocês estudaram na holotropia. O que a gente foi falando lá sobre teoria, que acontece CCC, mudou a temperatura, vai para CFC e tal, aquela teoria que a gente falou no papel está representada nesse gráfico aqui. Basta a gente saber interpretar. Deixa eu só dar um... Deixa eu entrar. Certo?
Nesses casos aqui é mais simples de ser entendido, porque é um composto só, é um elemento só. Aqui é o da água, aqui é o do ferro sozinho. Aí, se eu misturo o ferro com o carbono, por exemplo, aí já que é o outro diagrama que a gente vai aprender na semana que vem. Ok? Aí vocês viram no material que eu coloquei vários diagramas para vocês. Quanto mais elementos eu vou adicionando, cada elemento tem a sua propriedade específica, a sua composição específica, então vai ficando mais complexo. Misturar 2 elementos é uma interpretação. Se eu misturo 3 elementos, é outra interpretação diferente. Vai mudando. E é difícil, talvez, você pensar sozinho como é que vai funcionar. Por isso que existe as pessoas que já fizeram esses experimentos para saber como é que os materiais vão comportar e escreveram isso para a gente no gráfico. Basta saber interpretar. Então, a informação está aí, ó, para você, tudo de prontinho. Agora... O negócio é interpretar, né, Olivia? A primeira vez que eu olhei, mas eu não lembrava, não. Não, depois que a gente que aprende, é tranquilo. Aqui, por exemplo, eu pego uma temperatura de 1000 graus, uma pressão de 1 atm. Então, eu jogo aqui no gráfico, ó, 1000 graus, uma pressão de atm, eu vou ter um ferro que ele tem uma composição ali CFC. É o que eu havia falado para vocês. Que aqui numa 1 atm, por exemplo, no mesmo nível do mar, eu vou conseguir com 910 graus, tá vendo essa linha aqui, ó, é de 910 graus, 1 atm, eu vou transformar o aço, só aquecendo, de uma estrutura de corpo de cúbico centrado, ela vai, do nada, mudar para corpo de face centrada. E a gente fala que esse corpo de face centrada tem uns espaços maiores, de tal forma que eu consigo misturar mais carbono, quando eu vou fazer o aço, por exemplo. E aí, se eu continuar aquecendo, aqui é 910 graus, se eu continuar aquecendo, nessa linha aqui, ó, que vai ser 1394, eu vou mudar de novo para essa região aqui, para uma estrutura de ferro com CCC de novo, que é um corpo de cúbico centrado. Então, em função dessa composição CCC, CFC, HC, a propriedade do material muda. Olha que interessante. É isso que está interpretando, isso que está querendo dizer para a gente aqui. Tá? Eu posso, inclusive, eu não estou no Brasil, não estou no nível do mar. Eu estou em outra pressão. Beleza, então vou achar qual pressão que é e vou saber se transforma 910 graus mesmo assim em temperatura diferente. Né? Nesse caso aqui, sim. Mas se eu diminuir muito a pressão, eu consigo transformar aqui o ferro em outra estrutura mais facilmente. Que é o caso, por exemplo, não sei se a gente comentou, de fabricar diamante em laboratório. A gente comentou sobre isso? O que o pessoal faz? O pessoal vai lá e coloca pressões extremas, temperaturas extremas, e eu consigo ali fabricar em um laboratório. Na natureza, o que acontece? O diamante, para ser fabricado na natureza, demora muitos anos, ele fica em pressões muito baixas embaixo da terra para poder se formar um diamante. Eu consigo fazer isso no laboratório, eles conseguiram descobrir que se eu fizer essas modificações, eu mudo a estrutura do material, porque se você for parar para pensar, o carbono no lápis, né, no lápis que a gente escreve, é o mesmo carbono do diamante, é a mesma composição. O que diferencia os dois é justamente temperatura e pressão. Então, um está com a estrutura muito mais pressionada que o outro, por isso ele é muito mais duro, muito mais resistente. Ok, pessoal? Sim. Então, vamos avançando aqui um pouquinho mais. No outro diagrama que a gente tinha comentado. Agora, nesse caso, eu tenho 2 componentes, a água e o sal. E esse diagrama diz muita coisa para a gente. Quem nunca falou com a mãe, não coloca sal na água antes de aquecer, não, porque senão você vai demorar mais a aquecer essa panela aí. Não é verdade? Vai demorar para ferver a água. Se você ferver a água sozinha, sem nada, e ferver ela com sal, o sal ele tem a estrutura que tem um ponto de fusão muito mais alto, pela ligação química dele. E aí, se eu coloco sal na minha água, eu preciso de temperaturas bem maiores para poder ferver essa água.
Não é verdade? Entendi. Aprender história em física, porque o sal, ele demora muito mais para poder separar a sua estrutura, por conta da ligação que ele tem. Então, por mais que eu adicione um pouquinho de sal na água, eu preciso de muito mais energia para poder fazer ferver aquela água. Então, eu estou gastando mais gás. Por outro lado, também tem a situação lá que o pessoal, em locais que nevam, e que a gente tem uma estrada, por exemplo, lá com película de gelo, o pessoal joga sal. Para quê? Para que em temperaturas menores eu consiga derreter. É a mesma lógica. Então, utilizam esse diagrama para saber aí a quantidade de sal que eu coloco para poder resfriar mais facilmente ou demorar mais para poder vaporizar a nossa água que está lá na cozinha. É isso que está querendo dizer. Então, aqui eu tenho, repara que nesse gráfico eu também tenho algumas fases. Aqui, nessa área, eu tenho uma fase que é o gelo, mais o sal, mais o vapor. Nessa outra pequena área aqui, ó, eu tenho o gelo, mais líquido, mais vapor. Nessa área enorme que a gente tem aqui, eu vou ter o líquido, a água líquida, mais a água em vapor. Nessa outra área, eu vou ter o sal, água líquida e água vaporizada. E nessa área aqui, até para frente, continuando aqui a quantidade de sal que eu vou colocar, eu vou ter sal, mais água, sal com água, uma mistura de sal com água, como se fosse um soluto, né, igual o xarope que a gente falou lá atrás, mais líquido, mais vapor. Então, dependendo de que você fizer aqui com temperatura e com a mistura desses dois, vai estar dentro de uma dessas áreas. Um exemplo, eu quero, por exemplo, um dia normal, 25 graus Celsius, tá? Uma temperatura ambiente. Eu quero misturar 20% de sal e 80% de água. Então, tá aqui nesse ponto, ó. 0 aqui, 5% de sal, 10% de sal, 15% de sal, 20% de peso em sal na minha água. Tá? Então, esse ponto. A 25 graus. Então, eu vou ter líquido e vapor. Aí eu vou ter aí água líquida, um pouquinho de vapor. É isso que está querendo dizer. Certo? Entendi. Aqui, se eu pego, por exemplo, 30% já de sal, eu já vou ter um xarope de sal líquido e um pouquinho de vapor. Assim que tá. Eles estão... Olha, e esse ponto em preto aí, ó, Esse que daqui? tá fechado, isso por exemplo, dá o quê? Uns 23% com temperatura, uma temperatura negativa, né? Esse menos... Aqui seria a composição de mais ou menos 23%, 23,5% de sal. Aí esse é o ponto de negativa, isso, mais ou menos 20 graus. Se eu pegar esse ponto aqui, é o ponto que mais facilmente modifica de uma fase para outra. Ah, sim. Até um ponto, que é temperatura e quantidade de iguais, né? Esse é o menor ponto que eu consigo mudar de fase. Repara que se eu subir um pouquinho para cá, 25 de sal, ele tem uma temperatura totalmente diferente para poder mudar de fase. É vice-versa, né? Se você também, por exemplo... Esses pontos são pontos especiais. Normalmente a gente trabalha com esses pontos especiais no gráfico ferro-carbono também, em outros gráficos. São pontos que eu preciso de menos temperatura para poder mudar de fase. Mas eu tô vendo aqui que é a mesma temperatura e a mesma quantidade de sal, né? Que é esse ponto aqui, mais ou menos, dá, tipo assim, 23. Se eu colocar um pouquinho mais de sal, eu demoro bem mais. Aqui, ó. Aqui tá 23. Se eu coloco 24, eu dependo de uma temperatura totalmente diferente para mudar essa fase para a fase de cima. Se eu colocar 20, é a mesma coisa. Só estou mostrando, sim, uma introdução de interpretação. Sim. Aí, o que eu quero que vocês entendam que a gente vai trabalhar é esse diagrama. É um diagrama mais simples de liga possível. Muito simples mesmo. O mais simples que a gente conhece. E por que ele é simples? Porque a gente fala que é um diagrama isomorfo binário. O que quer dizer isso? Isomorfo. Iso igual, morfo,
de morfologia, morfologia seria, a morfologia seria a característica. Então, aqui, ISO, a mesma, morfo, mesmo corpo, mesmo conteúdo. Então, os dois materiais, binário, eles têm o mesmo corpo, a mesma característica. Então, esse gráfico aqui, que é o do níquel, cobre, ele está querendo dizer que os dois têm a mesma estrutura. Tanto o níquel em temperatura ambiente como o cobre, eles têm uma estrutura CFC, cúbica de face centrada. Então, provavelmente, eles vão ser materiais que se misturam completamente. O limite de solubilidade não tem limite de solubilidade dos dois, é sem limite. Então, o diagrama de fase que serve para representar graficamente. Esse específico aqui, uma liga, que a gente está vendo, uma liga de... A gente fala que é uma liga Monel, tá? No mercado é conhecido assim, é um nome, vamos dizer assim, de mercado. É como se fosse a palha de aço, um bombril. Né? Falar que é uma liga de níquel cobre, a gente fala que é uma liga Monel. E eles estão sendo misturados, não vai ter limite de solubilidade, e nesse gráfico eu vou ter a mistura, a concentração e a temperatura. Nesse gráfico aqui, a gente fala que a pressão ela é constante. Ok? E tem condição de equilíbrio. Né? Não vai ficar variando essa pressão. O que a gente precisa extrair desse gráfico, pessoal? As fases que eu tenho nesse gráfico, as concentrações e as faixas de temperatura que eu mudo essas concentrações. Então, de cara, a gente pode verificar o que tem no eixo X e no eixo Y. Então, o que eu tenho no eixo X? No eixo X, eu tenho a concentração em peso dos materiais. Certo? E aí, o pulo do gato é saber que nesse eixo aqui, eu tenho tanto a concentração de um material como de outro material. Tem concentração de dois materiais. Afinal, eu estou ligando dois materiais, ok? Então, o que você interpreta aqui? Que esse ponto aqui, que é o eixo do gráfico, que é a origem do gráfico, ele está dizendo que esse ponto aqui eu tenho 0% de níquel e 100% de cobre. Reparem bem, 100% de cobre, 0% de níquel. Esse segundo ponto, a somatória dos dois tem que dar 100. Porque, por exemplo, eu tenho uma barra de 1 quilo, tá? Para eu fazer uma liga, ela vai continuar sempre sendo 1 quilo. Eu não vou, se eu vou adicionando níquel, por exemplo, eu não vou aumentando essa barra. Ela sempre vai ter 1 quilo. Então, aqui, ó, eu tenho, nesse ponto, eu estou querendo dizer, eu tenho uma barra que só tem cobre. Então, é um material sozinho, certo? Já nesse ponto, eu estou adicionando o níquel dele. Não vai ser mais só cobre sozinho, eu vou ter 10% de níquel, 90% de cobre. Esse ponto aqui, eu estou adicionando mais níquel. Então, eu tenho 20% de níquel com 80% de cobre. Esse ponto, eu vou ter 30%, eu já estou adicionando mais, 30% de peso em níquel, com quanto de cobre? Com 70% de cobre, ok? Isso. Oi? Não, isso Aqui nesse ponto exatamente, eu vou misturar metade de cada liga. Metade de cobre, metade de níquel. Nesse ponto aqui. E daqui para frente, eu vou ter mais níquel do que cobre. Concordam comigo? Até que chega aqui, eu tenho 90% de níquel, só um pouquinho de cobre, só 10%. E nesse ponto final, eu vou ter uma barra sozinha de níquel. Não tenho nada mais de cobre. Conseguiram entender esse eixo X? Sim. Então, a somatória dos dois tem que dar 100. Se eu estou fazendo uma comparação, eu não posso dar mais de 100%.
100% de um é quando ele está sozinho, só níquel. E aqui 100% só de cobre. Ok? Sim. Então, essa é a interpretação do eixo X. E no eixo Y, o que eu tenho? Eu tenho as temperaturas. Então, nesse ponto aqui, eu estou com 1.100 graus Celsius, aqui 1.200, aqui 1.300. Entre um e o outro, 1.250 graus Celsius. A saber que tudo que está aqui para baixo, ó, já não está representado, não interessa. Então, se eu falo, eu quero temperatura ambiente, está para baixo do 1.100. Eu quero 900 graus, está para baixo do 1.100. Tá certo? Na verdade, esse gráfico tem que continuar, né? Mas aqui a gente botou por quê? Porque essa liga se comporta igualmente, dependente da temperatura, se for 900, se for 800, se for 700, se for 600, se for temperatura ambiente. Ela só altera a partir de 1.100 graus. Eles cortaram o gráfico aqui, isso está querendo dizer que tudo que tiver para baixo vai ser igual. Só aqui para cima, essas temperaturas é que eu vou modificar alguma coisa. Tá bem? Então, se eu peço lá, eu quero uma liga de 50% níquel, cobre em temperatura ambiente. Vai ser aqui, e eu vou estar representando daqui para baixo, do 100 para baixo. Ok? Deu para entender? Deu. Beleza, então a gente interpretou o eixo X, interpretou o eixo Y, que é mais fácil ainda. Agora a gente vai precisar pegar nesse gráfico, igual a gente fez no outro lá, quais são as fases presentes nesse gráfico. Para saber que a fase é uma faixa homogênea daquele composto. Vocês conseguem interpretar quais são as fases presentes nesse gráfico? Quais são as possibilidades aí de fases? Aí, no caso, só duas. Duas? Só duas? Acho que só duas, peraí. Não, peraí. Eu só estou identificando duas. A sólida, né? A solução sólida e a líquida. E no meio dos duas não tem nada? Essa aí eu não identifiquei qualquer, não. Aqui, ó. Seria... Não, essa eu não sei. Seria então, o quê? são 3 fases. A gente cai na tendência de falar que é 2 mesmo, mas tem 3. Reparem que aqui no meio são 3 áreas diferentes, né? Essa área grande aqui embaixo é a fase sólida, como eu falei para vocês. Toda fase sólida é representada por uma letra grega. Nesse caso, essa fase sólida, colocaram o nome dela de alfa. Então, tudo que está aqui dentro dessa área, a gente vai falar que é uma liga sólida, então está sólida. No outro lado, tem até a linha sólidos, essa linha aqui chama sólidos, é a divisa dessa área aqui para outra fase. Lembra que quando a gente fez a definição, tem sempre uma parte que confronta uma fase com a outra? Uma linha atravessando? Então, essa área é a fase sólida e essa linha é a linha sólidos, que está mostrando para a gente que mudou de fase. Da mesma lógica, lá na parte de cima, em temperaturas mais altas, eu tenho a linha líquidos, que é o confronto, a divisa entre essa fase e essa outra área aqui em cima. Então, toda essa área acima da linha líquidos vai ser a minha fase líquido, ou fase L. Certo? Tá, mas e no meio, então? Está aqui dentro é líquido. Eu tenho Sim, outro mas gráfico e no meio? interessante de vocês pegarem isso. Quer ver? Vai estar aqui no... Que, por exemplo, então, se falar assim, defina, tipo assim, as 3 fases. Isso. Vou passar uma fase líquida, uma sólida e no meio... Esse gráfico é o mesmo daquele lá, tá, pessoal? Estou mostrando para vocês aqui em cores diferentes. Esse azul aqui, mais escuro, é a fase sólida, tudo que está aqui dentro. Aqui em cima é a fase líquida. Então, se eu pegar um material com 50% de níquel cromo a 1.400 graus, esse material, essa liga vai estar líquida.
E existe uma terceira fase que o Fábio não conseguiu enxergar, mas que agora ele vai ver que está em branco, dentro dessa área branca. É uma fase que a gente fala que é alfa mais líquido, ou seja, sólido mais líquido. Um exemplo fácil para vocês entenderem essa fase aqui é quando eu tenho, sei lá, eu pego lá, faço gelo, tiro esse gelo da geladeira que está lá no congelador, que está, por exemplo, menos 5 graus, tá? Peguei esse sistema, tinha uma vasilhinha que estava com gelo, tirei lá do menos 5 graus no congelador e coloquei em cima da mesa da minha cozinha. Para saber que minha cozinha está mais ou menos aí 25, 30 graus, temperatura ambiente. Então, eu troquei essa temperatura. Quando eu coloco na cozinha, com o passar do tempo, eu vou continuar com o gelo lá. Só que, com o passar do tempo, esse gelo vai derretendo. Tá? Quanto mais tempo vai passando, mais gelo vai derretendo. Essa fase do meio, em que eu tenho o gelo e a aguinha que está derretendo. Então, dentro daquele sistema, eu tenho sólido, gelo, a mistura É a mistura. Na verdade, são duas fases dentro do meu componente. Então, é isso daqui, ó. E aí, quanto mais tempo vai passando, mais eu vou derretendo, aí eu vou ter mais água e menos gelo. Mais tempo vai passando, vou ter mais água e menos gelo. Até que vai chegar um momento que eu vou ter só água. Aí vai passar para a fase de cima. Então, se eu estou com a minha água no congelador, é só um exemplo, tá, pessoal? Na verdade, a água funciona aqui ao contrário da liga, mas só para vocês conseguirem enxergar melhor esse gráfico. Como se fosse o gelo, essa fase aqui, tá tudo no congelador, tá aqui. Aí eu fui lá e tirei para a mesa da minha cozinha, é como se eu estivesse entrando nessa linha de confronto, estivesse aqui. E com o passar, aí eu vou ter praticamente tudo de gelo e um pouquinho de água. Logo que eu tirei, derreteu só um pouquinho. Vai passando o tempo, ou aumentando a temperatura, eu vou chegar uma hora que eu vou ter metade de gelo e metade de água, como se fosse o meio desse gráfico aqui. E aí, vai passando mais tempo ainda, ou vai aumentando a temperatura, eu vou ter só um pouquinho de gelo, aquele monte de água. E mais tempo e mais temperatura, não vou ter mais gelo nenhum. Aí eu vou ter só líquido. Aí vai entrar nessa outra área, vai sair dessa área intermediária e vai entrar em outra área. Uma vez um aluno falou comigo, para entender isso, eu achei interessante, assim, não sei se é muito certo, mas ele falou, professor, então quer dizer que se uma área é um homem, outra área é mulher, no meio vai ser os LGQIs, eu falei, pode pensar dessa forma, não é muito certo de pensar, mas é como se a gente tivesse 3 gêneros, o gênero masculino, o gênero feminino, e aqui no meio tudo que fosse espectro do gênero. Eu achei, assim, pesado falar isso, mas ele entendeu dessa forma e eu achei didático. Vocês entendem que tudo que está nesse meio aqui na verdade, ninguém é 100% masculino e 100% feminino, né? A psicologia explica. Mas ele entendeu dessa forma, que uma área é um homem, outra área é mulher, e o meio, ou seria hétero, homem, hétero, e no meio seria todo esse espectro que a gente tem entre homem e mulher. Entendeu assim? Não tô não tô criando juízo de valor nenhum em relação a isso, tá, pessoal? É só para realmente a didática que eu achei interessante. Ele entendeu dessa forma. Uhum. Aí, agora o nosso desafio, a partir de agora, então, seria o seguinte, saber quanto, aqui dentro dessa área, quanto vai ser de líquido e quanto vai ser de sólido. Porque aqui eu sei que é 100% sólido, aqui eu sei que é 100% líquido, e aqui dentro? Aí não sei quanto vai ser. E aí a gente usa a regra da alavanca. Mas antes de usar essa regra da alavanca, eu queria trabalhar com vocês com a linha isoterma. Faz algumas interpretações. Acho que tem no exercício aí, não tem, Fábio? Exercícios? Tem. Então, vamos lá. O que é limite de solubilidade? É um limite de solubilidade no gráfico acima, gráfico
coloquei esse daqui, a limite de solubilidade não há limite, porque esse gráfico a gente fala que é Peraí, isomorfo. cortou. Ah, não entendi o que você falou, cortou. Não, eu estou respondendo as perguntas aqui, ó. Se há um limite de solubilidade, a gente fala que não, porque esse gráfico é isomorfo, ou seja, o cobre e o níquel, eles se misturam completamente, não há limite para divisão. A outra pergunta, o que representa o eixo X, a gente falou, o que representa o eixo Y, a gente falou. Você já explicou. Já expliquei. Agora eu quero fazer tipo um exercício com vocês. Acho que o Lucas está aí, né? O Lucas chegou? O Lucas Tadeu. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês conseguiram interpretar o gráfico, tá? Eu vou pegar esse outro aqui, que eu acho... Não, tanto faz. É o mesmo gráfico, tá, pessoal? Ele tá com cor que não tá. Então, Fábio, eu faço uma pergunta para você, para ver se vocês conseguiram entender. Se eu pegar uma barra de 1 quilo da liga Monel, que é a liga que a gente falou, de tal forma que essa liga tenha 40% de níquel e 60% de cobre, ou seja, se tem 1 quilo lá, 400 gramas é de níquel, 600 gramas é de cobre. Se eu pegar essa barra e aquecer a 1.400 graus, em qual fase ela vai estar? Ela vai ser líquida, sólida, ou vai ser líquida mais sólida? A 1.400 graus? Isso. Com 60%. A 60%? 60% de quê? Deixa eu só escrever aqui para você. Peraí. Vamos lá. Não, eu estava escrevendo lá, estava dando para te responder. Eu vou escrever aqui embaixo para você. Caixa de texto. Então, ó. Barra. Isso. A gente falou de 600 gramas Isso. de cobre e 400 gramas de níquel a 1.400 graus Celsius. Ok? Vai ser aí. Qual fase? Sim. A fase vai ser líquida, no caso. Não, desculpa. Peraí. Vou dar só um zoom aqui. Então, vou te ajudar a interpretar. Vamos interpretar, então. Vamos achar, então, 1.400 graus. Aqui, ó. 1.400 graus. Então. Agora a gente vai achar o eixo X, onde está 60% de cobre, isso. 40% de níquel. Está no 60 aí. Sabia que esse ponto aqui, ó, o eixo, ele me representa o quê? 0% de níquel e 100% de cobre. Tá? Sim. Eu quero o quê? 60% de cobre. Então, okay? 60% de cobre. E 400 de níquel. Onde que vai estar, então? Aqui eu tenho... Ah, tá. 100% de cobre. Olha só, sim. eu fiz já difícil de ter fácil primeiro, mas já fiz difícil, ó. Aqui é 0% de cobre. Mentira, aqui é 100% de cobre. Aqui é 90% de cobre. Aqui é 80% de cobre. Aqui é 70%. Aqui é 60% de cobre. Então, a 1.400 graus vai ficar em líquido. De níquel. Então, esse ponto aqui. Certo? Uhum. Podia ter falado o contrário. Quero 40% de níquel. Aqui é 100%. Então, aqui vai ser 40%. Então, é esse ponto que a gente está falando. Esse ponto da linha. Aí, eu vou fazer uma linha. Seria uma linha. A partir desse ponto aqui, ó. Uma linha. Isso. Vai ser então, líquido. Aí, esse do eixo X, eu vou subir uma outra linha no eixo Y, temperatura, 1.400 graus Celsius. Então, esse cara aqui. Isso. Vou colocar uma linha. Vou subir um pouquinho essa linha para ficar dentro. E consigo colocar em cima do... Mais ou menos aqui, tá? Onde encontrar as duas linhas é o ponto que eu quero saber. É a fase que eu quero saber.
É uma fase líquida aí. Então, esse ponto aqui está dentro dessa área, zona de cima, né? Então, Sim. eu quero dizer que a minha fase aqui é líquida. Então, se eu pegar essa barra líquida, então, se eu pegar uma barra 600 gramas de cobre, 400 de níquel, e aquecer 1.400 graus, essa barra ela vai estar líquida. Ela não vai estar em formato sólido, ela vai estar liquefeita. Tá certo? Sim. Ok. E aí, se eu vou mudar aqui agora o exercício, tá? Vamos lá. Mesma barra de 1 quilo vai ter 200 gramas de níquel. Sim. Obviamente, 800 gramas de cobre. E pegar a 1.250 graus. Qual fase que eu vou ter? Interpretar o níquel eu acho mais fácil. Aqui está direto, ó. Aqui 100% de níquel, aqui é 0% de níquel. Então, se eu olhar aqui, 10, 20, 30, 40, 50, representa o níquel. Então, 200 gramas de 1 quilo vai ser 20%. Então, eu posso diretamente nesse ponto, Sim. 20% de níquel. Então, esse é meu ponto, dessa vez. Ok? 1.250. Então, inicialmente, eu vou achar qual que é o ponto de concentração da linha. Depois eu vou na temperatura. Então, ó, se aqui é o 1.200, aqui em cima é o 1.300, no meio, entre um e outra, eu vou ter o 1.250. Então, 1.300, 1.200 e 250, tá aqui. E eu jogo uma linha para encontrar com a outra linha. E esse ponto que encontrou aqui, eu vou ver em qual área que ele vai estar. Então, vai estar aqui, dentro dessa área grandona. Sim, da fase que é líquida. Fase líquida também. Sim. Ok? Fácil, né? Não, assim, Muito fácil. explicação sim dá para pegar. Igual se fosse na marra, assim, ler, faz exercício, eu não pegaria, não. Assim, mas aí, agora eu vou para vocês, vamos pegar essa linha aqui de 1.250 agora e colocá-la fixa, tá? Vamos interpretar da seguinte forma. A gente fala que é uma linha isoterma, ou seja, a mesma temperatura. Vou caminhar nessa linha aqui, tá? Então, 1.250 graus. Se eu tiver 1 quilo de barra, uma barra de 1 quilo, só de cobre, a 1.200 graus, 1.250 graus, qual fase que vai ser? Peraí, 1.000 e... Vai ser sempre 1.250 graus agora. Não vou variar, não. Vou variar as concentrações. Então, a gente fala que é uma linha isoterma. Então, aqui, 100% de cobre a 1.250 graus é em cima dessa linha. Vai pegar dentro do líquido também. Isso. Certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 10% de níquel nessa barra. Então, 100 gramas de níquel a 1.250 graus continua líquida. Certo? Vou avançar um pouquinho mais. 20% de níquel continua líquida. 25% vai estar entre 20 e 30, aqui no meio, 1.250 graus. Continua líquida. Continua líquida. 30% de níquel. 1.250 graus. Aí ele já vai... Agora ele vai ter o ponto de ebulição, que ele vai começar... Vai continuar líquido. Está em cima da linha, vai continuar líquido. E se eu adicionar 31% de níquel? Aí vai estar dentro dessa área aqui. Vai começar a ter um pouquinho de sólido. Então, não sei se vocês estudaram lá, provavelmente com o professor Mata, talvez ainda não, se estão nesse período. A gente está fazendo o que agora? Solidificando a liga. Pensa lá numa barra que está totalmente líquida, mas que tem uns pontinhos já sólidos.
fazendo uma comparação, é como se fosse a água que está começando a derreter e tem um pouquinho de líquido. Nesse caso é o contrário, está solidificando. Então, é um metal, uma liga, uma barra que está líquida. Quando eu começo a adicionar, se eu tenho mais de 30% nessa mesma temperatura, eu não vou ter só líquido, eu vou ter algumas coisinhas de sólido. Se eu vou para 35% de níquel, por exemplo, ó, nessa temperatura, eu vou ter mais ou menos metade de liga líquida e mais ou menos metade dela sólida. Então, vai ter o líquido no fundo com os precipitadozinhos de sólido. Certo? 37% de níquel. Olha lá. Eu vou ter mais sólido do que líquido. Por que eu posso afirmar isso? Porque esse ponto está mais perto da parte de baixo, que é sólido, do que da parte de cima. Está mais perto da parte de baixo, quer dizer que ele está mais sólido. Oi, Fábio? Então, mas aí quanto mais níquel você adicionar, mais duro ele vai ficar, não é? Isso, quanto mais níquel adicionar aqui a 1.250 graus, a tendência é que ele fique mais sólido. Por exemplo, quando eu estou com uma liga aqui de 45 a 1.250 graus, ele já vai estar sólido. Estou querendo dizer que quanto mais níquel eu vou adicionando, maior vai ser o ponto de fusão do material. Mais eu preciso de energia para poder deixar ele líquido. Por que isso, pessoal? Olha que uma coisa interessante que mostra nesse gráfico. A gente já comentou que o ponto de fusão do material é o ponto em que a temperatura, a partir da temperatura da qual eu mudo do líquido, da fase líquida, para a fase, da fase sólida para a fase líquida, ou seja, eu fundo o material, processo de fundição. Então, é a temperatura que eu sei que se eu passar dessa temperatura, eu consigo deixar o material de sólido para líquido. E aí, se eu pergunto para vocês, qual que é o ponto de fusão do níquel, olhando para esse gráfico, você sabe o que dizer? Do níquel sozinho, elemento componente líquido. A partir de 1.455 graus. Não é? Nossa, 1.455 graus. Isso, muito boa essa interpretação. Como é que você conseguiu descobrir isso? Porque a gente dá uma olhada na linha tracejada, tanto da parte de entre 1.100 graus, né, onde tem toda a parte que ele tem a mudança tanto de líquido como sólido, e no final do gráfico, né, mostra ao ponto que ele chega ao máximo, ele não passa dessa de 1.455 graus, que no caso o gráfico vai até 1.500. Através disso dá pra gente saber que o ponto exato ali, que é o máximo que ele vai, que é o 100% dele. Eu interpreto da seguinte forma: se eu estou falando que ele só tem níquel, então eu tenho que saber onde está o ponto de 100% níquel, que é esse caso aqui, ó. Sim. Essa linha. Certo? Então, aqui, ó, 100% níquel. Como é que eu vou saber quando ele vai mudar de líquido para sólido? Porque fala bem que ele não tem aqui uma linha intermediária, ele passa direto para essa área do líquido, essa área grandona, para do sólido. E aí está falando que ele faz essa mudança de uma fase para outra nesse ponto aqui, ó, 1.455 graus. Então, a gente sabe que o ponto de fusão níquel é 1.455 graus. Então, eu preciso de uma temperatura de mais de 1.400 graus para transformar essa barra sozinha de níquel em uma barra líquida, para fundir ela. No entanto, se eu pergunto para vocês, qual que é o ponto de fusão do cobre? É a mesma lógica. O cobre sozinho, sem ser líquido, tá? Aqui, ó, 100% do cobre. Esse ponto, a origem. Reparem bem que eu tenho a parte sólida, a área sólida, e a área líquida, aqui em cima. Então, esse ponto aqui é o ponto que muda do sólido para o líquido para a origem. Ó, eu estou com abaixo de 1.184, para baixo, é sólido. Passou daqui de cima, 1.185, 1.100, 1.100, está tudo líquido. A gente fala que esse aqui é o ponto de fusão do cobre. Então,
reparem bem que o cobre, ele funde em temperaturas mais baixas do que o níquel. Por isso que quanto mais adicionando níquel eu vou, mais a liga tem uma temperatura mais alta para poder trocar fase. Conseguiram interpretar isso? Se o níquel sozinho, ele muda de fase em 1084, e o cobre sozinho para mudar de fase, ele precisa de 1084 graus Celsius e o outro 1455, quando eu misturo os dois, quando eu faço uma liga, quanto mais níquel eu coloco, mais temperatura eu preciso ter para mudar de fase. Ok? Sim. Beleza. Agora, eu precisava mostrar para vocês a regra da alavanca, só que o horário está um pouco avançado, né? A gente já falou muita coisa. Deixar ele meia-noite. Aí eu acho que eu vou ter que fechar essa aula e eu faço uma outra aula com vocês. Porque a regra da alavanca agora ia nos explicar quando está sólido, ok. Quando está líquido também é muito fácil de ver. E quando está aqui no meio? Né? Aí eu vou ter que saber interpretar, usar a regra para saber qual que é o percentual de líquido e qual que é o percentual aqui de sólido, que é o alfa. É isso que nos diz a regra da alavanca, mas hoje estou achando um pouco puxado para fazer isso. Tá? Então, eu vou finalizar a nossa aula. Fábio, alguma dúvida nesse meio tempo aí? Não, ficou bem explicado. Agora eu só fiquei igual. Na próxima aula você vai explicar que é a da alavanca aí, que eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. O Lucas, eu não sei se ele está por aí, mas então eu fecho a aula com vocês. A gente conseguiu fazer a definição das fases, né, aqui na microestrutura, as fases. Aqui tem uma fase preta, aqui tem outra fase preta, uma fase branca, então tem 3 fases. A gente definiu fase, a gente definiu os componentes, sistemas, os tipos, as ligas, os tipos que eu tenho de liga, a gente definiu o solvente soluto, a gente definiu o limite de solubilidade, e a gente mostrou alguns diagramas, uns com um componente só, que é o caso aqui da água e do ferro, outro com 2 componentes, que é o caso aqui da água e do sal, e o isomorfo binário, que é uma liga binária, que ela é 100% miscível na outra. Aquela tabela periódica, quando você pega esses 2 elementos, eles são praticamente irmãos, eles estão muito do lado, por isso que eu consigo misturar tão facilmente os dois, 100% aí. Eles têm a mesma estrutura, deve ser o gráfico mais simples que a gente tem. E a gente interpretou esse gráfico. Dá um exemplo depois, Olivia, arrumar um gráfico com ligas mais difíceis de fazer fusão. Para dar um exemplo. A gente vai fazer um gráfico mais difícil que é o ferro-carbono. Aqui eu tenho 3 fases. O ferro-carbono tem 4, 5, 6 fases. Tá? Mas vamos primeiro andar, depois a gente começa a correr. Tá certo? Beleza. Tá certo. Então, pessoal, obrigado. Então, eu vou finalizar esse vídeo e vou colocar no YouTube para vocês depois, para quem quiser assistir. Tá joia? Tá joia. Interrompendo a gravação, então.